Você ouve agora Engenharias Uniaraguaia, programa oferecido pelos cursos de Engenharia Ambiental, Agronomia e Engenharia Civil do Centro Universitário Araguaia. Olá, queridos ouvintes do podcast das engenharias. Eu sou Angelina e hoje nós vamos tratar sobre o mercado de grãos. Para falar um pouquinho desse tema com a gente, eu convidei o querido Donovan Maia, ele atua nesse mercado e a gente vai tratar um pouquinho sobre a comercialização, né, os recordes que nós temos, como que se dá esse mercado, né, esse fluxo final de tudo que a gente produz de grãos. Desde já te agradeço por estar aqui com a gente, por ter aceito o convite, e eu vou pedir para você começar se apresentando, falando um pouquinho da sua trajetória até aqui. Bom, eu que agradeço, Angelina. É muito bom falar aqui com os alunos, né? Quem está começando aí a jornada e mostrar um pouquinho do que a gente vem fazendo e desse mercado que ele é magnífico, um mercado grandioso, que às vezes pouco conhecido, para falar a verdade. A gente fala muito de produção, mas na parte da comercialização temos muito a abranger, muito a crescer e a gente está vendo isso esse ano, né? Mas então, começando aqui, meu nome é Donovan Maia. Eu me formei em 2014, lá na Universidade Federal de Goiás, e desde então sempre adorei esse mercado de commodity, comercialização, mercado de barter, mercado futuro. E quando a gente fala disso, eu trabalhei um pouquinho ali numa empresa chamada Dow AgroScience, que ela hoje chama Corteva, né? Já tô ficando velho, né? Porque se eu trabalhei numa empresa, ela mudou de nome. Mas isso ali em 2014, 15. Depois eu trabalhei na Ambev, também com mercado de grãos. Trabalhei numa cervejeira, né? Mas lá tinha muitos agrônomos. Depois fiz o meu mestrado em agronegócio e também voltado para custo de transação. Trabalhei um pouco com café, mas sempre falando de comercialização, discutindo isso. Tive uma passagem pelo governo do estado de Goiás como superintendente de produção rural sustentável do estado de Goiás. Fiquei ali 4 anos. E hoje eu estou na empresa que é uma empresa nossa, de um grupo empresarial, chama Fox Grãos, que ajuda os produtores rurais a comercializarem melhor os seus grãos. Então nós trabalhamos lá com inteligência artificial. Basicamente, nós somos uma empresa de tecnologia. Como assim? É uma empresa que identifica os produtores rurais, os seus cadastros são pessoas físicas, pessoas jurídicas, onde que está a oferta e a procura de grão e casa logística com conformação tributária e acha os melhores preços. E no meio disso tudo aí a gente tem a comercialização futura também, que é a entrega do grão futuro. Então quando a gente fala do mercado de grãos, é um mundo à parte. O estado de Goiás aí produz cerca de 10% de todos os grãos do Brasil. E no Brasil inteiro há uma expectativa aí de quase 600 bilhões de reais de giro da economia por ano com o mercado de grãos. Isso falando de soja, milho e sorgo. Então é algo bastante interessante quando a gente fala do agropecuário em geral, a gente fala de quase 1 trilhão de reais, né? Nossa, é muita coisa, né? E a gente tem que saber como manejar isso, né? Para onde está um final, né? Uma finalização para esses grãos todos que são produzidos. Antes da gente entrar oficialmente na comercialização, como que é feito, você citou um termo muito utilizado nesse campo, que é bom a gente conceituá-lo, né? Commodities, o que são? Commodity é tudo que é um produto padronizado. Então a gente tem as commodities agrícolas, mas a gente tem commodities em geral. O ouro é uma commodity. Por quê? Porque ela tem uma padronização. O ouro é ouro aqui no Brasil, aqui em Goiás, aqui em Goiânia, lá na China ele é ouro, nos Estados Unidos ele é ouro. Então o próprio dólar é uma commodity, por exemplo, que ele é padronizado. E tem uma livre comercialização e tem bastante liquidez. O que, que é isso? Ele é comercializado no mundo inteiro e todo mundo entende ali o seu valor. E quando a gente vai para o petróleo é uma commodity também negociado no mundo todo. E quando a gente vai para commodities agrícolas, aí nós falamos de soja, de milho, por exemplo, de algodão, de café. Claro que tem especificidades nesses produtos, mas o que que faz? São feitos contratos para poder gerir a padronização, questões de umidade, questões de impureza, e aí você padroniza isso para chamar de soja em qualquer lugar do mundo. Então é uma commodity. Esse é um termo utilizado para produtos padronizados e comercializados a nível global. Perfeito. E a gente sabe que normalmente os grãos, né, Brasil é recorde em produção sempre, e a gente tem altos índices de produção de soja, milho, né, grãos no geral. E até para essa safra a gente tem uma estimativa de aumento, né, de 38,2 milhões de toneladas, superando o que a gente produziu na safra anterior, né? E a gente acompanha essa evolução constante. E a minha dúvida é, a partir disso, dessa evolução, como que se dá a comercialização desses produtos? Como que a gente consegue destinar isso? E
pensando nesse aumento, né, tudo que a gente produz a mais, a gente realmente consegue consumir? Esse produto ele vai mais para o mercado externo ou a gente consome mais no mercado interno? Como que se dá? Olha, depende muito da commodity. Vamos colocar aqui, separar, colocar as commodities mais comercializadas, mais produzidas e mais comercializadas no Brasil, que são soja e milho, por exemplo. A soja tem uma dinâmica diferente do milho, apesar da produção ser muito parecida. Temos uma benesse aqui de Deus, que é ter duas safras, né? Então, na primeira safra, majoritariamente nós produzimos soja, e na segunda safra, que a gente chama de safrinha, a gente produz milho. Mas a dinâmica de comercialização é bastante diferente. Por exemplo, na soja, cerca de 70% é comércio internacional, ou seja, nós exportamos mais de 70% dessa commodity. Já no milho é diferente. No milho, 70% até hoje, no ano de 2022, digamos assim, que nós estamos entrando em 2023, 70% fica no mercado interno. Então, essa dinâmica muda bastante. Em relação ao aumento, é um aumento mundial, só que o Brasil, ele é onde tem mais área para se produzir e mais condições para produzir mais e melhor e com sustentabilidade. Por isso, esse aumento que a gente vem vendo ano a ano. E mais do que isso, nos últimos 3 anos, percebemos que teve um aumento da questão de competitividade por aumento dos preços das commodities. O que agora é algo que reverteu e a gente tem que olhar com muito carinho, com muito detalhe, por quê? Os preços caíram bastante de janeiro para cá. Isso interfere na competitividade do produtor rural. E é na hora de comercializar que ele vai oferecer o lucro. Nós temos 2 pontos. Um ponto é produção, que o produtor trabalha o ano inteiro fazendo aquisição de vários insumos, trabalhando de sol a sol, até a colheita, armazenagem. E o outro ponto é simplesmente preço. E a produção a gente controla, preço a gente não controla. E é por isso que tem que ser dada uma atenção especial para a comercialização, porque ele é o fator multiplicador do sucesso do produtor rural. Então, fazer contratos futuros, travamento de preço futuro, garante uma sustentabilidade do seu negócio e ele fica acima do preço de custo e remunera o seu capital. E é isso que os alunos têm de olhar com bastante consciência nesse momento para poder chegar mais preparado no mercado de trabalho. Saber que é um negócio rural, é um empresário rural que está colocando seu dinheiro, seu esforço e ele tem que oferir lucro no final dessa operação. E isso tem que vir com produção vezes preço e tirar o seu custo de produção. Então é uma questão de sustentabilidade econômico-financeira. Perfeito. Em relação a essa questão de fazer travamento, né, você fazer venda futura, tem uma regra de até quanto por cento é recomendado para você fazer essa venda antecipada? Olha, a quantidade que se faz de venda antecipada, geralmente, você olha custo. Porque quando você tira o seu custo, quer dizer que você tirou boa parte do seu risco. Claro que a atividade agropecuária, ela é uma indústria a céu aberto que tem muitos riscos ali. Forma de mitigar isso seria com irrigação, com tecnologia, mas tem risco inerente à produção. Bom, na hora da comercialização, o ideal é se comercializar a quantidade do seu custo, ou seja, proteger pelo menos o custo para você não ter um problema de quebrar lá na frente, de não conseguir pagar fornecedor, de não conseguir entrar na próxima safra. Mais do que isso, é se organizar para ver o que está dando margem ou não. Ou seja, você aceita uma margem de 20% a mais daquela produção remanescente? Fecha, 30% a mais? Interessante. Mas vou deixar a parte dos meus grãos para especular no mercado. O que é isso? Especular não é algo ruim, simplesmente olha, aquilo ali é a expectativa que eu tenho, que vai me sobrar de lucro, eu vou esperar como que o mercado vai precificar isso lá na frente para eu poder comercializar. Então, é uma forma de especular com o grão que você tem, mas protegendo a parte de custos que você tem lá. E algo importante é que gostaria que todos que estão nos ouvindo aqui pesquisasse, fosse nas redes sociais, tem muita gente falando disso hoje, graças a Deus. Tem livros, tem a internet para poder entender o que é o mercado futuro, essa comercialização, como que faz. E ela é mais simples do que a gente imagina. Abrir uma conta na corretora, poder fazer um travamento de uma commodity, milho, dá para travar aqui na B3, que é a Bolsa Brasileira, com facilidade. Boi, que é um assunto que muitos produtores de boi no estado de Goiás, né? O produtor, não importa se você tem 50, 100 ou 200 ou 10 mil cabeças de boi. A questão é que você vai vender arroba no final do seu ciclo. Se você conseguir fazer as contas, proteger o seu custo, saber o seu custo e fazer uma comercialização futura, você garante ali a rentabilidade do seu negócio. Perfeito. Pensando um pouco agora, né, nessa comercialização em si. Você comentou do uso de inteligência artificial para fazer comercialização, né, para fazer esse time da venda, né, você conseguir entender o melhor momento.
E como que se dá isso? Se eu sou uma produtora e eu quero entrar nesse mercado, qual que é o trâmite que eu tenho que fazer para conseguir começar a entender essa logística? Ora, primeira coisa é conhecimento, leitura. A tecnologia ela está vindo, nós trabalhamos na empresa de tecnologia hoje, mas a premissa básica até do nosso head de tecnologia, o Arthur, ele fala o seguinte: primeira coisa a gente tem que entender os processos. Primeira coisa a gente entender como que o nosso mercado funciona e aí sim a gente vai para a tecnologia. Primeiro é entender as bases. Então, estudar é um negócio que não tem segredo e não mudou com a tecnologia. O chat GPT veio por aí, veio para nos ajudar, não para nos substituir. É isso que a gente pensa. Vai substituir maneiras, às vezes, que não eram tão eficientes no próprio estudo. Você pega resumo, você estuda um pouco mais. Então, o negócio para entrar nesse mercado é entender, é leitura mesmo. Pesquisem aí, pessoal, mercados futuros agropecuários. Dê uma olhada no site da B3, vá no YouTube, vá no Instagram. No meu Instagram lá, @DonovanFox. A gente entende, mostra um pouco do dia a dia da nossa empresa, mas fala de comercialização, fala dos requisitos que tem que ter, dos momentos melhores de comercializar. Agora, mais do que momento, perdão, mais do que pegar um melhor momento de comercialização simplesmente por pegar um preço, é olhar para dentro do seu negócio. Como eu falei e repito toda hora, é custo e entender qual é o preço que você tem. Se você vai vender lá na frente é uma coisa, se você vai vender agora é outra. Todo mundo está colhendo safrinha nesse momento. Vamos falar de atualidade. Colhendo safrinha nesse momento, olha só. E o produtor teve um custo muito alto e ele está receoso de vender nos preços, nos patamares que estão. Mas ele tem que fazer conta. Será que armazenar isso é melhor agora, esses grãos agora? Ele vai carregar esse dinheiro que está lá parado, porque não é grão, é dinheiro que está parado lá na propriedade dele. Será que ele carrega isso ao longo do tempo, espera lá na frente, mas será que ele está trocando isso por juro de uma revenda que ele teria que pagar nesse momento? Tudo isso é custo do grão dele. Então ele tem que fazer uma estratégia de comercialização muito bem feita. Então eu indico para os alunos aí que vejam os conteúdos, tem muitos vídeos hoje, conteúdos digitais para poder aprimorar, aumentar seu conhecimento e leitura, basicamente, né, professora? Que a gente Com fala certeza. de educação o tempo inteiro e parece que a educação teve um tempo ali no começo da pandemia quase que banalizada. E, nossa, é fácil, tudo é fácil, mas não. Leitura, conhecimento e ainda continua mandando no mercado. As pequenas, médias e grandes empresas contratam gente com conhecimento que tem pensamento, raciocínio lógico, estratégia, mas para isso tem que ter uma base de conhecimento muito grande. Perfeito. Que bom que você deu essa ênfase, porque a gente aqui, estando num centro universitário, a gente fala muito sobre a atualização, né? Não é porque você formou que você vai ficar obsoleto, né? Ou acha que já sabe tudo e não vai precisar continuar se atualizando. Pelo contrário, é aí sim que você tem que começar a se atualizar, ou ver o que que tem no mercado, começar a tentar abordar, né, principalmente questão de tecnologia para você não ficar obsoleto, né, não ser um profissional que ficou para trás e acabou não acompanhando toda a dinâmica do mercado do agro, que a gente sabe que é É muito constante, dinâmico, né? muito dinâmico, constante. Eh, Pensando aí, nessa questão, eh, da influência do mercado internacional nessa comercialização. Como que o dólar, por exemplo, ele tem influência nessa comercialização? Olha, a gente vai para um requisito aí que chama formação de preço. Pouca gente sabe. É aí que está o grande ganho do mercado. As pessoas têm que entender um pouco melhor. A soja ela é vendida internacionalmente. Grandes players compram a nossa soja. E por ela ser uma commodity, ela é negociada majoritariamente na Bolsa de Chicago, nos Estados Unidos. E lá tem unidade de medida diferente. Mas no frigir dos ovos, preço de soja e soja é a mesma coisa no mundo inteiro. Então, na formação de preço, lá em Chicago, a gente tem um negócio que chama bushel. Os Estados Unidos eles têm uma mania de medir não como a gente por peso, por massa, mas eles medem por volume. Mas para uma padronização no mundo inteiro, entende-se melhor em quilos. Então, quando a gente tem lá bushels, aí nós temos dólares por bushel. E o bushel ele é um volume de soja, só que padronizou-se em quilos. Então, quando a gente tem lá um saco de soja, ele representa o que em bushel? 2,20462 quantidade de bushels para dar um saco. Aí você pega essa quantidade de bushels para dar um saco e multiplica pelo dólar. Por quê? Para a gente poder chegar num valor mundial de preço da commodity, de soja, ou seja, seria o preço de soja porto, em qualquer porto do mundo. Aí tem uma questão de prêmio que não vamos entrar agora, que é outra variável. Mas falando só do dólar. Então, se é um fator multiplicador do produto soja,
uma soja a R$ 4 e uma soja, um dólar a R$ 4 e uma soja a um dólar a R$ 5, é R$ 1 de diferença vezes 2,2. Então, a gente tem ali 1 vezes 2,2, R$ 2,2 de diferença. Então, isso impacta muito. Cada cento de dólar por bushel muda demais o preço do nossa saca de soja aqui no Brasil. Não, perfeito. Uma coisa que eu coloquei, é 2,2 vezes o valor do bushel. Por exemplo, valor do bushel a R$ 15. Se eu tenho 2,2 vezes R$ 15, eu tenho uma variação aí de um real de dólar, varia R$ 30 no preço da saca de soja aqui no Brasil. Perfeito. E o produtor em si, ele tem preferência por vender no mercado internacional ou no mercado nacional? Como que você consegue enxergar isso? Olha, a forma que a gente enxerga é o seguinte, o produtor ele tem preferência por vender bem, ele tem que oferir lucro na sua atividade. Essas diferenças aí são diferenças de estratégia de comercialização. Alguns produtores vendem travado em dólar, trava na bolsa, mas esses produtores já são mais organizados, digamos assim, em relação às suas finanças e à sua comercialização. Mas, no geral, se vende em reais por saco. Vendendo em reais por saco não quer dizer que você está vendendo no mercado interno, Uhum. porque isso é transformado em reais por saco para ficar mais entendível ali para o produtor rural e depois essa soja é exportada. Como eu falei, mais de 70% da soja é exportada. O mercado interno trabalha bem com as esmagadoras de soja, mas aí tudo é soja, é commodity. Depois que saiu do produtor, ele geralmente nem sabe para onde essa soja ou esse milho vai. Uhum, perfeito. E pequeno produtor também consegue entrar nesse mercado ou tem que fazer uso de cooperativas? Como que funciona? Esse mercado atende do pequeno ao grande? Olha, é muito bom o mercado que ele é muito democrático. Aqui no Brasil, a gente tem, acho que cerca de 2,5% de pessoas que operam na Bolsa de Valores. Nos Estados Unidos, acho que passa de 30%. Não me lembro o recorde dos números, mas eu sei que é muito discrepante. Então, qualquer pessoa pode operar na Bolsa de Valores hoje, faz um cadastro numa corretora, tá validado ali, fez seu cadastro bonitinho, consegue operar. Como eu falei, a pessoa tem 30 cabeças de gado, ela sabe o que ela vai ter de arroba lá na frente, ela consegue fazer um contrato futuro na Bolsa. Ela mesma, do celular dela. Ela tem geralmente a ajuda os assessores de investimento, agentes autônomos de investimento, das casas de investimento, mas qualquer pessoa pode ir. Quando a gente fala pequeno produtor, isso depende muito da cultura, né? A gente fala um pequeno produtor de maracujá, ele é muito diferente de um pequeno produtor de soja, porque as dimensões são diferentes. Mas então, assim, eu não vejo desafio nenhum para qualquer produtor de soja, milhos, de gado, no caso, arroba de boi, de entrar nesse mundo de bolsa de valores. Tem que ter conhecimento, porque é um mercado alavancado, ou seja, com pouco dinheiro você mexe com muito lá na frente. Tem que ter conhecimento para operar no mercado, mas é possível qualquer pessoa entrar e operar. Perfeito. Em relação a perspectivas futuras, o que você imagina para esse mercado? Olha, para o mercado de travamento em si, de entrada nesse mercado de trabalho de mercado futuro, ele é um oceano azul ainda, está todo em aberto, falta profissionais no mercado que entendem sobre isso, então é um mercado muito amplo. O mercado agropecuário como um todo está sofrendo um momento desafiador agora, só que ele é muito grande ainda. Se tem algum lugar que tem terra, água e condições suficientes para produzir para o mundo que está numa crescente de alimentação, é o Brasil. Então eu costumo dizer que esse mercado é o melhor mercado do mundo e ele nem está no seu melhor momento. Ele tem muito a crescer e precisamos de muitos profissionais dedicados, competentes, capacitados, que saibam trabalhar nesse mercado aí, entender rápido e resolver o problema do produtor rural e também dos compradores de grãos. Ótimo. E assim, pensando aí na evolução, a gente começou a falar de inteligência artificial nesse mercado tem o quê? Uns 10 anos? A menos, né? Acho que tem uns 3 anos, na verdade. Começar a falar uma coisa, começar a utilizar outra. Isso. Então, assim, hoje a gente tem várias tratativas de inteligência artificial por parte da nossa empresa, por parte da Fox, mas essa implementação, ela tem que ser aos poucos para poder chegar. A gente já ouviu muito o seguinte, quando você trabalha com tecnologia, olha, você usa, você que fez, você que implementou a tecnologia, mas e o produtor rural usa? Então, a tecnologia ela vai chegando e ela tem que ser aderente à rotina do produtor rural. E quando a gente fala de inteligência artificial, é diferente só de tecnologia. Mas está chegando. Hoje, um produtor rural, do seu celular, aplicativo ali, ele consegue acionar um pivô central, ele consegue ligar e desligar uma máquina. Ele consegue hoje, com a Fox, comercializar diretamente ali, assinar contratos digitais. Ele consegue ver uma taxa variável de aplicação de insumos, taxa variável, ele muda a quantidade de semente que uma semeadora distribui em certo talhão. Então, todas essas iniciativas de diferentes insumos de mercado, diferentes
eh, modalidades, seja de comercialização, seja de produção, começa a entrar. E a inteligência artificial ela começa a entender todos esses processos e ajudar na tomada de decisão. É o que a gente fala sobre a evolução, né? A gente tinha a agricultura 4.0, que é o que está atuando hoje em dia, mas a gente já começa a pensar tem a agricultura 5.0, que nada mais é do que essa automação. Você fazer uso de maquinários, de tecnologia para tornar mais autônomo, né? Para fazer com que as operações em si elas sejam mais facilitadas, né? Ou autossuficientes em si, né? E essa parte final da destinação, ela é fundamental, né, não adianta nada você conseguir produzir muito, conseguir produzir bem, controlar todas as intempéries possíveis, conseguir fazer uma safra, ideal, mas você não dá uma destinação a isso. Talvez vender no momento que não é o aconselhado ou acabar perdendo preço, né, tendo um prejuízo aí por saca, sendo que você poderia ter tentado ter uma previsão, né, fazer algo futuro, tentando prever esses danos, né, essa queda de mercado, essa oscilação. E vou te dizer, o benchmark é muito importante. Nós temos vários grupos empresariais aí que já trabalham dessa forma. Posso citar aí grupos que estão na Bolsa de Valores, SLC, nós temos o grupo Amage, que cresceu muito dos últimos anos. Isso tudo cresce com gestão. Eles têm o processo produtivo deles muito redondo, têm os custos deles muito bem organizados e a comercialização muito organizada. Isso gera um crescimento pautado em sustentabilidade ao longo do tempo. E é isso que os produtores, como você colocou, pequenos produtores, Uhum. produtores menores que às vezes não têm toda essa estrutura, mas também podem começar a se alinhar dessa forma para ter uma sustentabilidade na sua produção. É importante armazenagem? Muito importante. É importante logística? Sim. E a comercialização também é outro ponto muito importante ali. Perfeito. Você comentou sobre contratos que você, né, a partir de sua empresa da Fox, vocês, fazem, né, com os produtores no geral, mas como que é a logística? A partir de um contrato que vocês fecham, qual é a assistência que vocês vão dar para o produtor? Olha, hoje a gente resolve o problema de comercialização, porque o que, que a gente entendeu que o produtor quer e precisa? Ele produziu, ele quer um preço e ele quer escoar a sua safra. Ali, dali para frente não é um problema dele. E o que a gente entendeu também é que a indústria ou as tradings, elas querem o produto dentro de casa ou para esmagar ou para mandar para o mercado internacional, no navio. Então, onde a gente entra? Nesse meio do caminho. A gente resolve e fala o seguinte: produtor, eu tenho um preço para você na sua lavoura ou no seu armazém. A partir do momento que a Fox pegou esse grão, está de posse da Fox dentro de um caminhão, é problema nosso. Todas as documentações contratuais, fiscais, é tudo problema da Fox. E aí até a entrega do grão para o cliente final, e a hora que a gente entrega para ele, a gente transfere essa responsabilidade para ele. Então a gente resolve esse problema que às vezes era muito burocrático, a gente com automatização dos processos, processos mais claros, a gente consegue diminuir esse trabalho do produtor e deixar ele pensar no preço, que é o que interessa para ele. E do lado do comprador, da indústria, pensar em cadência, recebimento, quanto ela vai ter dentro do estoque dela e a que preço. Ah, perfeito. Então essa parte de escoamento é o que vocês fazem, né, vocês dão uma destinação para esse grão e para a gente ir finalizando, né, infelizmente nosso tempo ele é curto, mas qual seria a dica que você daria para quem está nos ouvindo, que tem interesse por esse mercado? Você comentou que falta pessoas capacitadas para atuar nesse meio, né. Como que as pessoas elas conseguem se capacitar para estarem aptas para atuar nesse mercado? Qual a dica que você deixa para essa galera? Olha, primeiramente começar a estudar, a gente falou um pouco de educação aqui mais cedo, e é o seguinte, quando a gente fala de educação, o que que mudou, que eu vejo que mudou na pandemia? O diploma, ele vale pouco, mas vale muito a educação. E isso ficou muito claro. A educação formal, com os bons professores, com em bons cursos, referenciados, isso vale muito no mercado quando você utiliza, quando você entende, quando você aprende. Então, o aprendizado, ele está muito valorizado, às vezes até mais do que o próprio diploma. Porque não adianta nada me entregar 1000 certificados e eu vou conversar com você na entrevista de emprego e não sabe nada. Então, qual que é o grande ganho de quem está ouvindo, quem entrar nesse mercado? Comece a pesquisar e comece a estudar. Faça bons cursos, pesquise, tem poucos ainda, sobre comercialização de precisão, sobre comercialização, sobre gestão agropecuária. São poucos cursos ainda, mas tem bastante cursos.
indico que faça essa atualização, mas que estude também sozinho para poder saber quais que são os melhores cursos que vai encaixar no seu perfil e onde você quer chegar. Tem uma questão de imediatismo muito grande, porque as vagas são muito boas, mas é para quem está no mercado, quem se estruturou, quem estudou e começou a entender esse mercado. As casas de investimento hoje já estão olhando muito para os derivativos agropecuários, que é olhando para esse mundo agro, então dá para se inserir nesse meio. Mas primeiro estudar, começar a compreender, estagiar em algum lugar, entender os processos e depois tem um amplo espaço para crescer nesse mundo. Perfeito, Donovan. Eu te agradeço muito por todas as informações, por ter dedicado seu tempo para vir aqui falar desse assunto que é tão pertinente, tão importante para o agro, né? Nós estamos aqui sempre à disposição. Quem quiser te seguir, achar você nas redes sociais, pode procurar por onde? Instagram aí, que é a rede mais usada, né? Tem no LinkedIn, meu nome é um pouco diferente aí, Donalvan, desse jeito que fala e escreve, mas @Donalvan Fox no Instagram e pode procurar a Fox Grãos também, a gente dá bastante informações, pode procurar a gente no nosso escritório, entre em contato via direct, no LinkedIn também, Donalvan Maia, pode procurar a gente que estamos totalmente abertos aí, a gente está recebendo estagiários agora, começando a conversar com o pessoal, abre contratação logo em breve. Estamos à disposição aí para fazer esse mercado agropecuário brasileiro ser o maior do mundo. Que ótimo, boas notícias para nossos estudantes. Então é isso, pessoal. Agradeço vocês que ficaram aqui com a gente até agora, nos ouvindo e prestigiando. Para quem tem interesse em nos seguir nas redes sociais, ver todas as atualizações, fica aí o nosso arroba como @agrouniaraguaia. Encontro vocês em breve. Até mais. Tchau, tchau. Você acompanhou Engenharias Uniaraguaia, programa oferecido pelos cursos de Engenharia Ambiental, Agronomia e Engenharia Civil do Centro Universitário Araguaia.